6h33, o assunto do Bom Dia Responde de hoje, perdão, é doença reumática. Já deve ter queixado desse tipo de dor aí, até criança. Eu já vou pegar o meu celular aqui para conversar com o reumatologista do HGG, Dr. Antônio Carlos Ximenes, porque os nossos telespectadores estão cheios de dúvidas e eu já começo logo fazendo a pergunta da Débora, quer saber se o túnel do carpo é um tipo de doença reumática e qual o tratamento. É uma pergunta de uma resposta parece fácil, mas difícil. O túnel do carpo é uma situação em que há uma compressão no punho de uma estrutura por vários músculos e passa um nervo chamado mediano. E esse túnel, assim chamado carpo, porque fica no punho, ele pode originar uma série de manifestações, principalmente dor e dormência na mão. Pode ter causado por muitos motivos, várias causas, entre elas das doenças reumáticas. Então, evidentemente, acima do túnel do carpo pode se manifestar como consequência de uma doença reumática e pode ser procurada para isso. Tá certo, vamos lá. A Cida tem muitas dores nas articulações, também no calcanhar. Ela quer saber se é um tipo de doença reumática também? Sem dúvida. Pode ser também uma manifestação de uma doença reumática, porque os calcanhares, principalmente ao nível posterior, na parte de trás, ele pode se manifestar por dor, consequência até de inflamação dos tendões de doenças reumáticas. Tá certo. Doutor Antônio, a gente tem a Fabiola aqui do Recanto do Bosque, ela tem dor na perna, no frio, sente mais ainda. O que ela pode fazer para melhorar? Sem dúvida. Essa dor na perna é uma situação muito ampla, que tem que ser avaliada, evidentemente, por um médico, para que ela possa ser orientada. Porque essa dor na perna pode ser consequência de várias manifestações, dentre elas doenças reumáticas. E o Aldo Lima, do setor Santa Genoveva, quer saber, doutor, se esse tipo de doença aí, a doença reumática, é por conta da falta de cálcio ou é hereditário? O que causa esse tipo de doença? Evidentemente, talvez ela esteja querendo referir, com relação ao problema do cálcio, a osteoporose. E a osteoporose hoje é uma doença de uma frequência muito grande que acomete várias idades, várias dificuldades diagnósticas, várias causas. Então, se é um pensamento de resposta para esse problema, a osteoporose também tem que ser investigada como uma doença reumática. Tá, mas pode ser hereditária alguma doença reumática? Sim, nós temos, dentro desse contexto das 140 doenças reumáticas, algumas doenças que são consequências de alterações do tecido conjuntivo, já de manifestações hereditárias. Olha aqui a Divina Chaves, o caso dela, doutor. Tô com dó dela, tem 57 anos, diz que tem dores horríveis nas articulações. Foi ao médico, tratou, passou 6 meses sem dores e agora voltou tudo de novo. Ela pede uma orientação, o que pode fazer no caso desse? Eu acho que se ela melhorou e agora piorou, tem que ver o motivo. Se é uma consequência de um tratamento que não está sendo adequado ou se é consequência até de um outro problema que está surgindo. Sugiro e oriento que ela procure imediatamente o seu médico para novas orientações. Para não agravar também, né? A Geralda de Goianésia, ela diz o seguinte, que o esposo tem dormência nas pernas. Dormência é doença reumática? A dormência é uma manifestação clínica muito ampla. Pode ser, provavelmente, no início, consequência até de um problema neurológico. Mas as doenças reumáticas podem comprometer os nervos, que a gente chama periférico, nas pernas, e ser uma doença reumática. Ela tem que procurar um médico para avaliar primeiro se é um problema de ordem dos nervos e que a causa pode ser uma doença reumática. Maria dos Anjos, do Goiânia 2, quer saber se a doença reumática, se é verdade que ataca o sangue ou se é mito. Essa pergunta foi aquela explicação que nós demos no início. Hoje é considerado um mito, porque aquilo que eu falei, reuma é alguma coisa que corre, que flui no sangue e que tem uma atração pelo sangue, ismo. Daí se admitiu que a doença do sangue poderia levar à doença reumática. Evidentemente que, como a maioria dos diagnósticos, nós recorremos aos exames do sangue, algumas pessoas confundem que ao solicitar exame de sangue seja essa doença reumática do sangue, mas é um mito. Tá certo, então, doutor Antônio Carlos, continua com a gente, pode ser? Daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas, tem muita dúvida aqui ainda. Estamos Daqui a pouquinho a gente disposição. volta. Ok.